em abril de 2026. E o mundo não está enfrentando só uma crise financeira. Não, é muito mais. É uma verdadeira guerra econômica, acontecendo em várias frentes ao mesmo tempo. E nesta análise, a gente vai entender direitinho como um conflito lá no Oriente Médio, uma decisão em Tóquio e uma briga de gigantes pela tecnologia estão, na verdade, todos conectados, criando a tempestade perfeita que está sacudindo a economia global. Para começar, tem uma frase de analistas que resume bem o momento. O risco de cauda se tornou o cenário base. Sabe o que isso quer dizer? Traduzindo, significa que aquele pior cenário possível, sabe? Aquele evento que todo mundo temia, mas achava que, era improvável? Pois é, agora ele é a nossa nova realidade. A instabilidade, o caos, virou a regra do jogo. E o epicentro de toda essa confusão pode ser rastreado até um único ponto no mapa. Um gargalo geográfico que simplesmente paralisou uma das artérias vitais da economia mundial, a crise no Estreito de Hormuz. Tudo começou lá em 28 de fevereiro. Estados Unidos e Israel lançaram a Operação Fúria Épica contra o Irã. A resposta iraniana foi imediata e, olha, foi drástica. Eles minaram todo o estreito, basicamente fechando uma das rotas comerciais mais importantes do planeta. E embora exista um cessar-fogo bem frágil desde 8 de abril, a verdade é que o bloqueio continua. O mundo inteiro está prendendo a respiração. E o impacto disso é gigantesco. A gente está falando de mais ou menos 20% de todo o petróleo que o mundo consome por dia simplesmente parado, bloqueado. Isso não é um probleminha regional, é um colapso energético global e, pior, instantâneo. E não espere uma solução rápida. O Pentágono estima que vai levar, no mínimo, 6 meses para limpar todas as minas navais. O ponto-chave aqui é o seguinte: isso não é uma interrupção de alguns dias. É uma ruptura estrutural no fornecimento de energia que vai durar meio ano, no mínimo. E as consequências, claro, vão ser sentidas por muito, muito mais tempo. Como era de se esperar, a primeira e mais poderosa onda de choque que veio do bloqueio de Hormuz foi um aumento absurdo nos preços de energia no mundo todo. Vamos ver como essa onda se espalhou. Para ter uma ideia da dimensão do problema, é só olhar para os números. No ano passado, o barril do petróleo Brent estava na casa dos $66. Hoje, por causa direta do conflito, já passou dos $105. É um aumento de quase 60% que afeta tudo, desde o preço da gasolina até a comida que chega na nossa mesa. E a Europa, claro, está sentindo o golpe em cheio. Esse choque de energia está batendo com força nas economias de lá e o resultado está aí nos mercados. Os principais índices de ações, seja o FTSE no Reino Unido, o DAX na Alemanha ou o CAC 40 na França, estão todos em queda, refletindo um pessimismo generalizado. Agora, vamos dar um pulo lá para a Ásia, porque essa crise de energia está forçando o Japão a fazer uma mudança histórica e bem perigosa na sua política econômica. É um movimento que envolve trilhões de dólares e que pode ser o gatilho para uma nova fase do colapso global. Para entender o tamanho do que está acontecendo, a gente precisa falar do tal Yen Carry Trade. Pensa nisso como uma torneira gigante de dinheiro barato. Durante anos, investidores do mundo todo pegavam dinheiro emprestado no Japão, onde os juros eram praticamente zero, e investiam em outros lugares com retornos bem maiores. Era uma fonte de trilhões de dólares que alimentava os mercados globais. Pois é, o Japão fechou essa torneira e foi uma mudança sísmica. Depois de décadas, o país abandonou os juros negativos. Para tentar controlar a inflação que disparou por causa dos custos de energia, o Banco Central subiu a taxa para 0,75%. O jogo virou completamente. A meta não é mais estimular a economia, e sim combater a inflação com todas as armas. E é aí que a gente chega nesse número absurdo, 5 trilhões de dólares. Essa é a grana toda do Yen Carry Trade, um capital que agora corre o risco de ser puxado de volta para o Japão numa velocidade assustadora, secando o dinheiro dos mercados do mundo todo e deixando um rastro de destruição por onde passar. E como se tudo isso não bastasse, vamos para a terceira frente de batalha: a guerra tecnológica entre Estados Unidos e China. Esse clima de crise global acabou jogando ainda mais gasolina numa rivalidade que já estava no limite. Uma disputa comercial que virou uma guerra declarada pela supremacia tecnológica. A escalada foi bem no estilo olho por olho, dente por dente. Primeiro, a China restringiu a exportação de terras raras, que são minerais cruciais para fabricar, praticamente tudo que é tecnologia hoje. Em retaliação, os Estados Unidos meteram tarifas gigantescas em cima de tudo que vem da China. E o resultado? As cadeias de produção globais, que já não andavam bem, agora estão sendo estranguladas. Para ter uma noção da seriedade dessa guerra, basta um número:
130%. Essa é a nova tarifa que os Estados Unidos aplicaram sobre as importações chinesas. Uma medida que não tem nada a ver com negociar. O objetivo é claro: forçar um divórcio econômico quase total entre as duas maiores potências do mundo. Certo. Com tantos incêndios acontecendo ao mesmo tempo, em Hormuz, em Tóquio, em Washington, como é que a gente consegue medir a temperatura desse nervosismo todo? Pois é, existe um índice que meio que captura a soma de todo esse medo, de toda essa incerteza, e ele está piscando em alerta. Esse é o famoso índice VIX, também conhecido como o termômetro do medo de Wall Street. O que ele faz é medir a expectativa do mercado sobre o quanto as coisas vão balançar nos próximos 30 dias. De forma bem simples, quanto mais alto o VIX, maior o pânico no ar. E essa linha do tempo parece até um eletrocardiograma do mercado. Olha só, o VIX disparou para 35 durante os primeiros ataques ao Irã, o que é um nível de pânico total. Deu uma acalmada com o anúncio do cessar-fogo, mas hoje ele continua lá em cima por volta de 19. É um patamar que ainda é muito alto e que mostra que por baixo de uma calma aparente, o medo continua ali, só esperando a próxima oportunidade para atacar. Então, a mensagem principal aqui é bem clara. Os eventos em Hormuz, em Tóquio e em Washington não são crises separadas. São, na verdade, peças de um dominó global. Uma ação em uma dessas frentes causa uma reação em cadeia imediata e devastadora em todas as outras. O que a gente está vendo é, de fato, um conflito financeiro em escala mundial. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. No mundo globalizado, não existem conflitos isolados. Existem apenas consequências interconectadas. O ano de 2026 está sendo a prova viva disso. E a grande pergunta que fica no ar é: o que será que vem pela frente?